Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Manchester City, que olha, suou, hein? Teve trabalho, mas conseguiu a vitória contra a equipe do Fulham por 3-2. Começou perdendo o jogo, teve que buscar a virada, gols marcados por Mateo Kovacic, né, o primeiro e o segundo, e o Jeremy Doku acabou marcando o terceiro gol. E assim, jogo que mostra talvez um pouco da face do City sem o Rodri, porque assim, às vezes é meio complicado justificar como que o time às vezes sofre muito mais dentro de campo porque um jogador sai, mas é o jogador talvez mais importante para a solidez da equipe, né? E assim, por mais que o Kovacic marque os 2 gols e tenha uma ótima atuação hoje, né? Ele conseguiu cobrir o que o Rodri faz, talvez no ataque, ou até fazer algo a mais, né? Não é todo dia que o Rodri vai marcar 2 gols, né? Mas a questão é, em termos defensivos e de controle de jogo, o City foi mal nessa partida. E a verdade seja dita, eles têm que agradecer muito a Adama Traoré por não saber finalizar direito, né? Porque, olha, tantas chances como ele perdeu hoje, né? A derrota do Fulham tá muito na conta dele, né? Cara a cara com o Ederson, demorava para chutar. E assim, o Ederson não é um goleiro de notável bom posicionamento, que consegue crescer muito para cima do atacante adversário, né? Ele não é esse tipo de goleiro, mas a questão é que o Traoré ele demora demais, né? Ele também não é conhecido por ser um artilheiro e um cara que sabe matar jogadas cara a cara com gol, mas há de se elogiar o Marco Silva, ótimo técnico, o Fulham tá jogando um baita futebol nessa temporada e é um pouco surpreendente, né? Porque eles perderam o João Palhinha, eles perderam o Alexander Mitrovic, então assim, mais do que nunca se faz necessária a figura do técnico ou da diretoria de futebol para contratar boas reposições para tapar esse buraco. E o Fulham tá jogando muito bem. Tem que dizer isso, tá fazendo uma grande temporada até agora e esse jogo foi uma aula de contra-ataques. A questão, taticamente, é uma aula. A execução final foi aí que o time pecou mais. Mas, de qualquer maneira, é um Fulham que abriu o placar, é um Fulham que não deixou o Manchester City em paz em nenhum momento do jogo, conseguia pressionar e conseguia chegar rapidamente ao ataque. E tal fragilidade para se defender de um contra-ataque é uma preocupação grande para o Guardiola. Ele não pode olhar para esse jogo e pensar que está tudo bem, porque foi muito complicado para o City sair com a vitória hoje, porque foram muitas chances criadas pelo Fulham. Não é todo time que vai ter o Adama Traoré para finalizar. Alguns times vão ter peças melhores, e esse tipo de futebol preocupa, principalmente quando for enfrentar os times mais fortes da Premier League, porque, assim, mesmo que talvez eles não consigam imprimir a mesma tática, se uma dessas chances aparecem, eles têm normalmente atletas mais qualificados para definir jogadas. E acho que nesse momento, né, olhando para o futebol que o City jogou hoje nas últimas 2 partidas, você consegue olhar e falar, não dá para ter certeza que eles vão ser campeões da Premier League, como a gente chegou a ter mais certeza em alguns anos anteriores. No ano passado nem tanto, porque o Arsenal não teve o direito ao tropeço, e o City não tropeçou, foi campeão. Mas assim, é um começo de temporada que eles perdem uma peça muito chave para o sistema. E o futebol jogado começou muito bem quando o Rodri estava lá, mas nesses últimos jogos, muito risco, quase o terceiro empate seguido na Premier League. Assim, o time, como eu disse, não conseguiu controlar o jogo. Eu acho que o City, mais do que um ataque muito bem treinado, etc., a posse de bola, a marca do Guardiola é controlar os adversários, impedir que eles consigam entrar na partida, impedir que eles tenham um conforto para jogar da maneira que gostem dentro do jogo, e eles não estão conseguindo fazer isso. Você não pode olhar para um jogo como esse e falar, eles controlaram o Fulham. Pelo contrário, o Fulham jogou bem, o Fulham levou muito perigo, o Fulham fez o Ederson trabalhar muito, o Fulham criou muitas chances claras, a defesa do City sofreu muito, e esse jogo é ruim não apenas pela questão do risco que você sofre, mas pelo desgaste físico. Quando você controla o jogo na posse de bola, você se desgasta mesmo. Agora essa correria de transição o tempo todo, cara, isso é horrível, não tem o que dizer. Então, há de se assaltar de novo. Marco Silva faz um bom trabalho, foi com uma boa estratégia, essa ideia de fazer um 5-4-1 foi bem interessante, mas é assim, ainda falta aqueles jogadores para desequilibrarem mais, né? O Adama Traoré, ele é muito fraquinho para mim, assim, em termos de futebol. Fisicamente pode ser forte, né? Pode ser bombadinho, mas eu pessoalmente acho que coloca um Domenico Berardi ali para jogar no lugar do Traoré. Dane-se se é o lado diferente. Ainda acho que ele jogaria melhor. Ainda acho que ele pegaria essas chances e faria mais gols, né? E eu tô até curioso. O Berardi ainda tá na Sassuolo. Ele tá jogando na segunda divisão do campeonato italiano, porque é jogador demais para estar lá, né? Esse é o tipo de jogador que a um Fulham da vida deveria aproveitar, já que as equipes maiores não dão tanta atenção, né? Eu acho assim, esse tipo de time tem que fazer esse tipo de contratação, né? Esses caras, os bons operários das equipes médias de outras ligas, né? Se bem que o Berardi é mais do que apenas um bom operário, mas de qualquer maneira, acho que o time tem jogado bem, né? O Andrés Pereira hoje marcou um dos gols, né? O Rodrigo Muniz marcou outro também, então os brasileiros aí tendo uma parte importante da partida.
E o City sai com a vitória, 3 pontos, é o mais importante, evidentemente, mas assim, não pode se dar ao luxo de repetir atuações defensivas como a de hoje. Tem que dar um jeito de arrumar uma solução para controlar melhor os jogos, porque hoje o risco foi grande e jogando desse jeito, né? Obviamente a derrota chega cedo ou tarde. Não tem como impedir que a derrota chegue jogando desse jeito, porque cedo ou tarde enfrenta o adversário que não vai perdoar tanto quanto os jogadores do Fulham perdoaram. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.